E vamos começar. Como vocês sabem, né, como uma boa série, vamos relembrar tudo que aconteceu na aula passada. Conhecemos sobre pele, epiderme, derme, né, que a epiderme é a camada superficial da pele. A epiderme, ela não tem vascularização própria, ela tem que ser nutrida pela derme. Lembrando que a epiderme, ela faz a função barreira, é nosso primeiro contato. E a derme, ela faz a nutrição da epiderme, ela nos ajuda na sustentação da nossa pele. Quanto maior tiver a junção dermo-epidérmica, mais essa pele vai estar rejuvenescida, mas ela é uma pele jovem, tá? E lembrando que nós temos os anexos da pele, que são as glândulas sudoríparas e sebáceas, pelos e unhas, como vimos na aula passada. Para vocês relembrarem um pouco, né, da nossa pele. E vamos conversar sobre pele. Só relembrando que é o maior órgão do corpo humano, que algumas literaturas falam de 12 a 16% do peso seco total do corpo. Lembrando que é o mais sensível dos órgãos, é o primeiro meio de comunicação e é o mais eficiente protetor. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. A epiderme é constituída de um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, lembrando que à medida que ela vai sofrendo a mitose lá na camada basal, ela vai mudando essa composição da célula. E ela é rica em queratinócito. Ela é uma camada vascular, ou seja, se a gente está trabalhando na epiderme, tem sangramento de pele. Ela é a mais externa do corpo, ela vem a nutrição pela derme e ela é responsável pela regeneração da pele. A cada 28 dias, uma célula vai caminhar daquela junção dermoepidérmica, né, da camada basal, até a camada córnea, que é essa mais superficial, e vai desprender como uma célula morta. Nós temos essas 5 camadas da epiderme, dependendo da parte do corpo. Nós vamos ter as 5 camadas em planta dos pés e na palma das mãos e na planta dos pés. Né? Que na camada basal é onde começa a ocorrer a mitose, que ela vai se dividindo e vai subindo para a camada espinhosa. Que na camada espinhosa, aí já começa o processo de queratinização, que já logo após é para a granulosa, que é aquela que você consegue ter o atrito, né? Que ela é resistente ao atrito. A camada lúcida não está presente em todas as partes do corpo. E a camada córnea é a camada mais superficial, é a que é rica em queratinócito. A derme papilar e a derme reticular, que faz a composição da derme. A derme papilar é essa mais superficial, que ela faz a junção dermoepidérmica, que ela tem essas papilas dérmicas. Quanto maior ela estiver, quanto mais larga for essa junção, mais jovem essa paciente vai ser. E a derme reticular é a maior proporção da derme. E nós temos as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, que ela vai ser responsável pela lubrificação. A sudorípara, que vai ser a que produz o suor, que vai ser responsável pela regulação da temperatura e eliminar toxinas. Os pelos são estruturas feitas por queratinas fundidas e a função é de manutenção da temperatura corporal e proteção. Lembrando que os pelos eles não vão estar presentes em todo o corpo humano, porque não tem nem na palma da mão, nem nas pés. E as unhas, ela é composta por uma queratina modificada, disposta em camadas, que ela vai ser a função de proteger e aprender o objeto. Lembrando que o pH da pele, né, que é o potencial de hidrogênio, nossa pele tende a ser mais ácida, que o normal seria um pH neutro de 7, mas a nossa pele tende a ser mais ácida. E nós vamos ter que cuidar que se a gente tiver uma perda muito grande de água, uma desidratação, a nossa pele vai ficar básica. E lembrando também da questão da classificação da pele, que vimos na aula anterior, né? Que nós temos 4 tipos, que é normal, seca, mista e oleosa. Lembrando que a pele normal é aquela pele ideal, que dificilmente a gente encontra, que vamos encontrar mais numa pele de bebê, que tem as secreções equilibradas, coloração rosada, o tônus e a elasticidade vão estar normais e a superfície vai ser lisa e aveludada, além dos ósseos pouco perceptíveis, tá? Vamos ter que manter essa normalidade da pele, higienização diária e a proteção solar.
A pele oleosa ou lipídica é aquela que tem a maior produção da glândula sebácea. Lembrando que é aquela pele que tem um brilho aparente, tem aquela pele espessa, o ósseo vão estar dilatados. Geralmente vão vir com acne, com comedores tanto aberto quanto fechado. E também pode apresentar desidratação, como vimos na aula anterior, que uma pele desidratada, ela pode sim ser, uma pele oleosa, ela pode sim ser desidratada. Vai sofrer influência principalmente da puberdade e da menopausa. Vamos ter que cuidar para regular essa oleosidade, hidratação e proteção solar. Nós vamos fazer todos os cuidados na próxima aula. Pele seca ou alipídica, que é aquela pele que tem pouca produção de óleo e é caracterizada pela perda excessiva de água. É aquela pele que é fina, que é desidratada, que é opaca, sem viço, que a gente percebe que tem fissuras, descamações, o paciente geralmente diz que está sentindo a pele repuxando. É aquela pele que a gente já vê umas rugas mais aparentes. E nós temos que cuidar, temos que hidratar, pedir para retardar esse envelhecimento. Além de estimular colágeno e pedir para esse paciente beber bastante água, que muitas vezes está relacionado com a pouca ingestão de água. A pele mista é aquela que tem a zona T mais brilhante, os ossos vão estar dilatados nessa região com comedores, enquanto na parte das bochechas vão estar bem mais secas. E vamos agora para a nossa primeira parte da aula, que vai ser a avaliação facial. A avaliação facial, a gente tem a questão de identificação, queixa principal, anamnese, a história clínica e o exame. Vamos conversar um pouco sobre a queixa principal. Que quando o paciente chega para mim, eu faço a identificação dele, ele preenche a ficha de identificação com nome, endereço, com tudo dele. E a primeira pergunta que eu faço para ele é o que ele veio fazer aqui comigo. Qual a queixa dele principal? Se é uma acne, se é um melasma. O que trouxe ele para mim e quem indicou, claro. Eu sempre pergunto, quem indicou? E na anamnese, eu peço para ele estar respondendo a anamnese juntamente com a identificação, ele responde antes de entrar na minha sala. Mas por que ele responde antes? Porque se no final da avaliação tem uma parte para ele assinar, que vai ficar documentado, que se ele mentiu em alguma coisa, eu tenho segurança que eu perguntei ele que respondeu tudo. Que ele tem que assinar e colocar o CPF dele. E a pergunta que eu coloco na minha anamnese é antecedente alérgico, que se ele tiver, por que é importante o antecedente alérgico? Porque se ele tiver alergia a ácido salicílico, o ácido salicílico é um princípio ativo que a gente vai estar usando muito para secar a oleosidade de pele, para controlar a acne. E se ele não me disser que tem alergia a ácido salicílico e no meu tratamento eu colocar? Isso nós vamos ver alguns princípios ativos na próxima aula. Aí o que acontece? A gente vai ter o respaldo, né? Que a gente fez a pergunta e ele que omitiu. Aí eu pergunto se ele fez cirurgia recente, se faz algum tratamento médico, se usa marca-passo, se tem problema cardíaco, todos os tipos de problemas eu pergunto para ele. Inclusive, ao final eu pergunto, e aí, você tem alguma coisa que não me contou, que eu não perguntei e você quer me dizer? E também pergunto se ele, como é que tá o funcionamento do intestino dele. Porque hoje a gente já sabe que o nosso cérebro é o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Que hoje ele está muito associado. Como é que tá essa questão, se faz atividade física, se tem alimentação balanceada, se é fumante, se ingere muita coisa doce, né? Se faz uso de ácido na pele, se faz botox, se faz preenchimento, há quanto tempo que fez o botox, o preenchimento, se está usando alguma coisa em casa, algum produto que usa, por que está usando aquilo, quem lhe indicou. Protetor solar você usa, faz o retoque durante o dia, que muita gente diz que usa, mas passa de manhã, passa o dia trabalhando e nem retoca. Se usa maquiagem, tá removendo essa maquiagem ao final do dia? Muita gente passa o dia de maquiagem e dorme com maquiagem. Como está o ciclo menstrual? E o exame físico? O exame físico, a gente tem duas etapas. A inspeção, quando ele entra, que a gente olha para ele, e a palpação, quando a gente deita o paciente na maca e pega naquela pele do paciente. Nós vamos examinar os tipos de pele, se é pele oleosa, pele seca, pele mista, pele normal. O fototipo de 1 a 6, como nós vamos ver daqui a pouco.
A hidratação, se é uma pele hidratada, se é desidratada, se tem, como é que tá a lubrificação, se tá uma pele com excesso de sebo, como é que tá esse envelhecimento, se a gente já percebe rugas estáticas, rugas dinâmicas, se esse paciente tem uma hiperpigmentação pós-acne, que é aquela manchinha que fica depois que a acne murcha, se tem melasma, quanto tempo faz que ele está assim, como é que tá a sensibilidade da pele, as alterações cutâneas, como é que tá, se ele tem acne, se ele tem um milho, como é que ele tá assim, quando ele chega que a gente vê esse paciente. E no exame físico, a gente tem que ter cuidado nos fototipos. O fototipo, segundo Thomas Fitzpatrick, o que é que acontece? Antigamente, o paciente chegava, a gente ia perguntar para ele como é quando você se expõe ao sol. Você bronzeia, você queima, o que acontece com sua pele? Muitos deles não sabiam nem o que responder. A gente ficava tentando que ele explicasse e ele às vezes não sabia explicar para a gente. Porque esse tipo de fototipo, a gente via o quê? O risco de exposição solar e a quantidade de melanina. Hoje, a gente já conta com uma coisa a mais. A gente tem um analisador de fototipo, que a gente coloca na pele do paciente e ele já avisa qual é o tipo. Se é fototipo 1, 2, diz qual é bem direitinho. Isso é mais uma segurança. Porque quando o paciente é, por exemplo, o fototipo 1, ele não sabe se bronzeia, se queima, mas a gente já sabe mais ou menos por conta que a gente já sabe que a pele é muito branca, os cabelos são loiros ou ruivos e tem os olhos claros. E frequentemente eles têm sardas. Só que ele nunca bronzeia e facilmente ele vai queimar. O fototipo 2 é uma pele branca, olhos claros e cabelo claro. Ele queima facilmente e bronzeia pouco. Já o fototipo 3, que é mais comum para mim, o fototipo 3 e 4. O fototipo 3 é aquela pele clara, os olhos e os cabelos são de cor variável, mas ele queima um pouco e bronzeia gradualmente. Já o fototipo 4, ele já raramente queima e bronzeia com facilidade. O fototipo 5 não queima e bronzeia, o fototipo 6 ele bronzeia facilmente. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixando esse quadro, tá, para vocês. E sempre perguntem, você queima ou você bronzeia? Se ele não souber, vocês têm um analisador de fototipo. Na palpação, que aí depois a gente vê o exame físico, a gente vai para a palpação, tá? Que vamos analisar se a pele vai estar lisa ou áspera, fina ou espessa, se tem o tônus normal, se está hipotônico ou hipertônico. Vamos, para essa avaliação, a gente tem que preparar o ambiente, recepcionar aquele paciente, acomodá-lo. O ambiente tem que estar bastante limpo, principalmente agora, nessa época de coronavírus, né? Que quase, eu acho que ninguém voltou a trabalhar, né? Aqui, pelo menos, não é nossa realidade. E, assim, quando voltar, vai ter que ser tudo bem diferente. E ele tem que preencher a ficha de anamnese, higienizar a pele, ver o diagnóstico que nós vamos dar, conhecer aquele paciente e, assim, ter todo o cuidado, porque tem certos pacientes que dizem que cuidam da pele e acabam que nem sequer usam protetor solar. Identificar os desejos, porque muitos com um problema de melasma, eles vêm querendo que a gente resolva de um dia para a noite, coisa que nem eles tenham cuidado. E orientar o paciente, ser bem sincero com relação aos cuidados que eles vão ter que ter a partir do momento que iniciar o tratamento. E hoje nós vamos dar início à parte de cosmetologia, que vai ser importante para a gente juntar na próxima aula, para cada tipo de pele. Muita gente escuta falar o que é cosmetologia, produto cosmético, dermocosmético, e muitas vezes não sabem o que é cada coisa, né? O que é a cosmetologia? É o estudo da fabricação de cosmético, desde a matéria-prima até o final daquele cosmético, até a aplicação. O produto cosmético é uma formulação de uso externo, que é aquele que você passa numa pele sã e ele não vai interferir nas suas funções vitais. Ele vai ser com o objetivo de limpar, conservar, proteger, reparar e maquiar, mas ele não vai interferir nas funções vitais dos produtos cosméticos. O que nós usamos são dermocosméticos, né? Que são aqueles produtos que nós vamos aplicar sobre a pele e seus anexos,
com função de hidratar, estimular células, revitalizar, proteger, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando. Nós temos que entender do princípio ativo. O princípio ativo é o quê? É o responsável pela ação do cosmético na pele. Por exemplo, um ácido salicílico, uma vitamina C. Isso é um princípio ativo, que é a matéria-prima. Só que para o princípio ativo agir, ele vai precisar de um veículo. Que esse veículo vai ser a substância que vai levar o princípio ativo para a pele. Pode ser um gel, pode ser um cero, pode ser uma emulsão, pode ser um creme, pode ser um stick, pode ser um aerosol. São vários tipos de veículo que a gente tem para a nossa pele. No final, vai ter um quadro que a gente já vai finalizar com esse quadro para vocês ficarem com vontade de ir para a aula 3, tá? Os conservantes, eles vão servir para preservar o cosmético. Os conservantes vão assegurar o prazo de validade e para esse produto não ter proliferação de fungos e bactérias. Por isso que tem conservantes em produtos, né? E perfumes e corantes são que vão atuar como antissépticos e conservantes. Os corretivos são substâncias utilizadas para corrigir a fórmula do cosmético conforme o efeito desejado. Ficou alguma dúvida? E vamos lá, falar sobre higienizantes. Próxima aula a gente vai falar de alguns princípios ativos para os tipos de pele com a higienização. Que eles vão remover a impureza da superfície da pele, como suor, poluição, resíduo do ambiente, que são sabonetes e shampoos. Esses são higienizantes. Os demaquilantes são que vão remover maquiagem. O de conservação e proteção são produtos que protegem a pele de agentes externos e conservam seu equilíbrio, mantendo sua eudermia, a pele normal, né? Que são um exemplo, o filtro solar. Já os hidratantes são produtos que têm um veículo que vão favorecer a reposição de água no tecido. E já os que fazem a reparação e correção são produtos que vão atuar sobre a imperfeição da pele e seus anexos, como um despigmentante, um antiacneico, um antioxidante, tá? Os protetores vão resguardar a pele de ação de agentes externos, o VA e o VB, por exemplo, que são filtros solares. E os cremes siliconados, no caso, vamos supor, de mãos, tá? Que estão super expostos nesse período de coronavírus. As maquiagens são produtos que vão realçar a beleza, como blushes, batons. E um pouco dos veículos cosméticos, tá? Vamos falar de emulsão, que é um sistema heterogêneo, óleo e água, e eles vão precisar de uma substância tensoativa para poder estabilizar, para dizer se na composição dele vai ter mais água, vai ter mais óleo. Por exemplo, emulsão óleo em água. A fase interna dele é oleosa e a fase externa aquosa. São menos oleosas, menos emoliente, a secagem é rápida. A emulsão água em óleo, a fase interna é aquosa e a externa é oleosa. Ele é muito emoliente e dissolvente, usado em demaquilantes e creme de limpeza. Os leites são as formas mais fluidas. Já os cremes são emulsões viscosas. Suas fases oleosas e aquosas permanecem íntegras devido à ação de tensoativo emulsificantes. Na próxima aula, eu vou citar alguns exemplos, tá? Para vocês, de emulsões, de cremes, os princípios ativos. Isso é só para vocês entenderem mesmo os veículos, tá? O líquido ou loção vai ter uma mistura das substâncias álcool, água, glicerina e o princípio ativo. E um veículo simples em que o principal componente desse líquido, dessa loção, tem que ser a água. Já o gel, ele é feito por duas fases. Uma fase líquida e uma fase sólida. Sempre. E a secagem dele, quando termina, essa secagem dele é rápida e faz uma função protetora. E ele é principalmente indicado para peles oleosas, o gel, tá? Veículos em pó já são aquelas que sua matéria-prima precisa ser preservada de qualquer umidade. Que a gente, quando pega um veículo pó, vou citar um exemplo já agora para vocês, da argila verde. A gente tem que guardá-la no recipiente para ser mantido de qualquer umidade, porque ele tem que ser mantido no seu estado seco para que a adição de água ocorra no momento de sua utilização,
que sua principal função vai ser, ou porque a principal função é absorver a umidade, né? Talco e maquiagens em pó, por exemplo. Os veículos vetoriais são estruturas capazes de carregar princípios ativos hidrossolúveis até a camada mais profunda da epiderme, colocando ativos à disposição dos tecidos. No caso, lipossomas, que são muito parecidos com as estruturas das membranas plasmáticas, o que permite a dissolução dos lipossomos com a membrana celular. Ou seja, ao se dissolverem, eles vão liberar o conteúdo diretamente na célula, tá? Quer seja por difusão ou endocitose. Já o lipossoma não iônico, eles são mais estáveis e apresentam similaridade ao lipídio do extrato córneo. Já as nanoesferas, eles vão armazenar em seu interior princípios ativos, as nanoesferas, só que aí o que é que acontece? Ele vai ser liberado lento e gradativamente, de forma linear, na medida em que o vetor é absorvido pelo tecido. E aqui é onde eu quero chegar dessa aula sobre os veículos cosméticos, que a gente vai ver que para cada tipo de pele vai ter o seu veículo, porque numa pele oleosa eu não posso botar um creme. E nós vamos ver na próxima aula que nós vamos falar de cada tipo de pele e já vamos juntar com os veículos e com o princípio ativo, que eu separei alguns princípios ativos, que eu acho que é necessário para vocês terem em mente para poder associar com o tipo de pele. Por exemplo, creme, leites e emulsões, vocês podem estar usando numa pele normal e uma pele seca. Aí nós vamos ver exemplos de princípios ativos, tá? Para a pele normal e para a pele seca. Tanto para higienizantes, quanto para loção tônica, quanto para hidratantes e protetores solar, tá? Eu separei alguns ativos. Os líquidos e loções, a gente vai ver mais para a pele oleosa, mistas e acneicas. O gel aquoso, gel creme, sérum e fluidos, a gente já vai ver mais para a pele oleosa, mista e acneica. Porque, como a gente viu, eles permeiam melhor naquela pele oleosa, fazendo essa proteção, deixando bem sequinha. Os óleos, já a composição dos óleos, ela é totalmente de óleo, diferente das emulsões, que nas emulsões, vocês viram que tem que ter uma substância tensoativa para definir se ela é mais oleosa ou mais aquosa. Mas já o óleo não, ele é totalmente composto por óleo. Ele já é mais para uma pele seca e normal. Os sticks vai depender da formulação que vai ter. Aqui no consultório, eu tenho um exemplo bem clássico, protetor solar, tá? O aerosol vai depender do tipo de pele e vai depender a composição, tá? Então, na próxima aula a gente vai conversar mais sobre os tipos de pele, já vamos fazer essas associações. Vejam matéria-prima, né, princípios ativos, vejam também veículos, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.